Bom, na semana passada a gente falou sobre o movimento vertical no vácuo, queda livre. A gente falou sobre essas equações que a gente está vendo aqui, ó. A gente marcou com vocês, tá? Que a gente estudou no outro bimestre. Então, no outro bimestre nós estudamos movimento uniformemente variado, que tinha a fórmula do deslocamento, a fórmula da velocidade, né? V igual a V0 mais AT, a equação de Torricelli, o sorvetão, o cálculo da aceleração. Mas se você reparar, hoje a gente só está vendo o que a gente mais usa no movimento de queda livre. Nós pegamos essas três fórmulas do M, R e o V e mostramos que são as mesmas no movimento variado. Dá uma olhada aqui, ó. Essa fórmula é do ΔS, lá do movimento uniformemente variado. Só que no lugar do S é o ΔH, né? E você não precisa calcular a aceleração, uma vez que a aceleração ela é da gravidade. E como também queda livre, queda, a gravidade é positiva. A gente vai ver posteriormente que vai ter situações que a gravidade vai ter a aceleração, vai ter um sinal negativo. Olha a fórmula da velocidade, ó. Era V igual a V0 mais AT. Eu tenho que entender que essas duas velocidades são velocidades de queda, velocidades, né, verticais. E no lugar do A, mais uma vez, colocamos G. A equação de Torricelli, onde tinha ΔS, virou ΔH, porque não é a distância que você desloca, e sim a altura que você cai ou sobe. Tá? E no lugar do A, que estava aqui desse lado, aparece aqui G. Tá? Então a gente mostrou uns exemplos, colocou uns exemplos resolvidos lá na outra atividade, e hoje a gente vai só corrigir essa que está aqui, que são os exercícios de queda. Tá bom? Onde precisar, eu vou adotar a aceleração da gravidade da Terra igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Cada exercício adota um valor aproximado, 9,8, 9,7, 10. Mas eu usei nesta lista especificamente, né, exercícios com a gravidade 10. Então, vamos pegar o exercício 1 para a gente separar os dados, ler, montar e resolver. Tá legal? Então, aí dessa lista, o exercício 1 ele começa assim: uma pedra partindo do repouso. Toda vez que eu tiver essa expressão, eu estou dizendo a você que a velocidade inicial V0 vale 0. Então aqui na minha tela de resolução aqui, ó, olha aqui, ó, na minha página, já estou colocando velocidade inicial igual a 0 para eu poder, né, separando os dados com atenção. Cai de uma altura de 80 metros. A altura que ele caiu, esse que eu marquei aqui, cai de uma altura de 80 metros. Isso é o ΔH, é a distância na vertical que ela caiu. Então, vamos voltar aqui e colocar aqui, ó, ΔH igual a 80 metros. Já é uma boa, né, separação. E não vamos esquecer que a gravidade, por enquanto, é só positiva, 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos voltar aqui, ó. Despreze a resistência do ar e a gravidade igual a 10, e as velocidades da pedra ao atingir o solo e o tempo gasto na queda são, respectivamente, iguais a quanto? Valerão quanto? Bom, então ele quer duas coisas: o tempo para chegar ao solo e a velocidade final, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, velocidade final V, e eu quero também o tempo T. Certo? Vamos voltar lá no nosso formulário, lá na nossa lista. Ó, são essas as fórmulas. Você quer achar a velocidade, mas você não tem o tempo, então não dá para usar essa aqui. Certo? Nós vamos usar uma que tenha o ΔH, que tenha gravidade, que tenha velocidade inicial, que não use o tempo. Então, neste exercício, é bem interessante a gente usar a equação de Torricelli. Então, vamos colocar no papel isto, a equação de Torricelli, né? Que nós usamos bastante também no outro bimestre, né? Então, vamos lá. Olha, a equação de Torricelli começa assim: V ao quadrado igual velocidade inicial ao quadrado, né, mais 2 vezes, esse 2 é da fórmula, a aceleração, que no caso é da gravidade, vezes
o meu ΔH. Pronto. O resto é conta. Parte de física terminou aí. Então a velocidade final ao quadrado é igual. A inicial você sabe que vai cancelar, porque é zero. Zero ao quadrado é zero. Mais 2 vezes a gravidade. Bom, a gravidade é 10. E o ΔH, a altura que ele caiu, é 80. Certo? Então 2 vezes 10, 20. 20 vezes 80 dá 1.600. Zero ao quadrado desaparece. Então meu V ao quadrado deu 1.600. Se é ao quadrado, passa para o outro lado, vira uma raiz quadrada de 1.600. E o número que multiplicado por ele mesmo me dá 1.600 é 40 metros por segundo. Respondemos a primeira. Achei a velocidade, que era o que ele queria. Agora eu quero achar o tempo. Então eu vou usar estes dados, a velocidade final, gravidade, ΔH, V0. Eu tenho tudo isso à disposição para achar o tempo. Então eu vou voltar lá no nosso formulário. Olha, no nosso formulário, tempo aparece aqui na primeira e aparece na segunda. Será que dá para usar a segunda, que é mais fácil? Olha, eu tenho V e o V0. Agora eu tenho velocidade final é 40 e o V0 é 0. A gravidade é 10, falta só o tempo. Opa, então é só a gente colocar para resolver. Então, ó, vamos voltar lá. Então, eu vou pegar a fórmula da velocidade, que é V igual a V0 mais GT. Tá? Mais G vezes quem eu quero achar. E vamos substituir, ó. 40, que é igual a velocidade inicial, que é 0, mais a gravidade, que é 10, vezes o tempo. Bom, no final das contas ficou assim, 40 igual a 10 vezes t. Corto o 0, meu t deu 4 segundos. Respondi a segunda afirmação. A segunda pergunta. Matamos a número 1, certo? Vamos para a questão número 2. Então vamos olhar ali na questão número 2, o que ele fala. Ó, bem curtinha, gravidade é 10, precisou nessa lista toda é 10. Então vamos lá, exercício número 2. Fala assim, um corpo é abandonado. Eu soltei o corpo, a velocidade inicial desse corpo é 0. Coloque isso como dado. De uma torre de 320 metros de altura. Esse 320 metros de altura é a altura que ele caiu. 320 metros. Não precisa nem falar de novo que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ele quer só que você calcule o tempo de queda. Então, olha, na minha folha aqui de resolução, eu já separei. Ó. Foi abandonado, a velocidade é 0. Caiu 320 metros. A gravidade é 10. E o tempo eu quero achar. Que fórmula eu vou usar? Vamos usar o nosso formulário aqui. Ó, dá uma olhadinha aqui. Nas fórmulas do movimento uniformemente variado aplicadas ao movimento vertical. Você quer achar o tempo? Você não pode usar Torricelli. Torricelli não tem tempo. Ah, vou usar essa. Para achar essa, você tem que ter as duas velocidades. E você não tem as duas velocidades. O negócio é usar essa aqui mesmo, do ΔH. É essa que vai resolver seu problema. Certo? Então vamos colocar essa fórmula lá no nosso quadro de resolução. Então, olha, o ΔH, vou colocar aqui, ΔH é igual a V0 vezes o tempo mais a gravidade, que é a aceleração, vezes o tempo de novo ao quadrado sobre 2. Agora, eu não sei que esse V0 é 0? Eu sei disso, não sei? Então, você já sabendo que isso aqui é 0, você pode cancelar, porque 0 vezes qualquer coisa é 0. Tá? Então, aquele termo some. O ΔH é 320.
A gravidade é 10 vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Mais uma vez, ó. Não tem um zero aqui e um zero aqui, eles estão multiplicando, você pode cancelar. E você pode pegar esse 2 que está aqui embaixo, né? E passar multiplicando. Então esse 2 vai vir aqui, multiplica, 2 vezes 32, 64. Do lado de lá ficou 1 vezes t ao quadrado, que é o próprio t ao quadrado. Vai ter que tirar uma raiz quadrada, então vamos escrever isso. T igual a raiz quadrada de 64. Então meu t é igual a 8 segundos. Veja bem, é 8. Vai falar 32 aí, pelo amor de Deus. É 8 porque 8 vezes 8 dá 64. Né? Não vai cometer aquele erro da raiz lá que é complicado. E aí a gente respondeu a questão número 2. Tá legal? Então, como você vê, a gente faz aqui, separa os dados, olha o formulário, separa uma equação que funciona com os seus dados. Vamos treinar fazendo a questão número 3. A questão número 3, ela fala assim: sabendo que um corpo leva 7 segundos para chegar ao solo, ele é abandonado de algum lugar. Então, para fazer a número 7, a número 3, tem o 7 aí para você colocar. E esse 7 é o tempo. Ele te forneceu o tempo. O tempo vale 7 segundos. Tá legal? Então, soltou o corpo, ele é abandonado. Olha lá a frase, ó, tá aqui, ó. Abandonei o corpo, eu não arremessei. Toda vez que ele falar que é abandonado, a velocidade inicial é 10. Olha, é uma lista onde eu comentei, ó, gravidade nessa lista toda, eu vou usar 10 metros por segundo ao quadrado. Mesmo que ele não tenha falado, eu estou usando isso, tá? Então, olha, é abandonado a uma altura h em relação ao solo. Calcula a altura que esse corpo foi abandonado. Calcular isso é calcular a altura de queda. A altura que ele caiu é o ΔH. É isso que ele quer de você. Tá? Então, quando ele falar calcule essa altura h, esse calcule o ΔH, a altura que ele caiu. Vamos voltar para a nossa tela de resolução aqui. Ó, 7 segundos ele deu, foi abandonado, a velocidade é 0, a gravidade é 10 e o ΔH eu quero encontrar. Bom, qual fórmula eu vou utilizar? Vamos no nosso formulário. Puxa, ele está querendo o ΔH. O ΔH aparece na equação de Torricelli e na equação do próprio ΔH. Se ele não deu tempo, você tem o tempo. Você não vai poder usar a Torricelli, você não tem a velocidade final. Você tem o tempo e a inicial é a gravidade. Então é na primeira mesmo. Então vamos pegar essa primeira e vamos jogar aqui na nossa folha para resolver. Tá certo? Número 3. Então eu vou colocar aqui, ó, ΔH igual a velocidade inicial vezes o tempo, tá? Vezes t, vamos colocar aqui t, mais a gravidade, que é gt, vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Esse 2 é da forma. E como no outro exercício, ó, você sabe que a velocidade inicial aqui é 0. Então o que você tem que fazer? Cancelar isso aqui. Isso aqui vai dar 0. Por quê? Porque 0 vezes o tempo dá 0. Tá ok? Então, substituindo, ó, o ΔH eu quero achar. Isso aqui sumiu. Sobrou a gravidade, que é 10, vezes o tempo. Eu tenho tempo, é 7. Ah, professor, mas aqui era 7 também. 7 vezes 0 é 0, então não era para colocar mesmo. Agora aqui tem que colocar. Então, né, 10 vezes 7 ao quadrado, dividido por 2. Bom, acontece que 7 ao quadrado é 49. Então fica 10 vezes 49 sobre 2. Ou seja, 490 sobre 2. Metade de 490. 245 metros. Matamos a questão número 3. Tá? Então vamos colocar aqui certinho, ó. Questão número 3 resolvida para vocês.
tá, pessoal? Vamos sempre, né, procurar separar os dados, esquematizar, fazer certinho, porque ajuda você a compreender o exercício. E vamos ver o exercício número 4, tá legal? Então vamos ver o 4, vou jogar aqui para você ler a questão número 4 comigo. Olha, a quarta questão, vamos separar os dados dela. Um objeto é abandonado a uma certa altura do solo. Opa, falou que foi abandonado. Então a velocidade inicial é 0. Tá? Apareceu, foi solto, foi abandonado, é a mesma coisa. É zero a velocidade. Descrevendo o movimento de queda livre, é o que nós estamos estudando, admitindo que a aceleração da gravidade é 10, como a gente falou, tá? 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é o tempo em segundos? Está dentro do sistema internacional. Qual é o tempo necessário para que esse objeto já atinja a velocidade final, no caso, né? A velocidade final de 50 metros por segundo. Separei os dados. Tá? Então vamos voltar no nosso quadro de resolução aqui. Foi abandonado, a velocidade é 0, a gravidade é 10, o tempo eu quero determinar, a velocidade final é 50. E nós queremos achar o tempo com estes dados. O truque é eu saber, né, escolher a equação que se encaixa nos meus dados. Então vamos olhar no formulário. Olha lá, você quer achar o tempo? Torricelli não é mais indicada, porque ela não tem o tempo. Então esquece Torricelli. Você tem duas equações, só que você tem as duas velocidades. Você não tem o ΔH, você tem as duas velocidades, certo? E com essas velocidades você vai achar o tempo. Tá? V igual a V0 mais GT. Esta é a saída. Então vamos colocar essa equação lá para a gente montar. Então, velocidade final, V, é igual a velocidade inicial, V0, mais a gravidade vezes o tempo. E aí a gente substitui. Veja como fica fácil. Ó, 50 é igual a velocidade inicial 0 mais a gravidade, que é 10, vezes o tempo que eu quero achar. Então 10 vezes t dá 10 mesmo, dá 50 igual a 10 vezes t. Corto o 0, acabei de achar o tempo. Em 5 segundos de queda, ele atinge esta velocidade. E aí está resolvido. Resolvemos a questão número 4. Certinho? Que bom. Então, nós vamos fazer a questão número 5. Dá uma olhadinha na questão número 5. Vamos voltar lá para a nossa listinha lá, de treino. Ó. Fala assim, um corpo é solto do repouso nas proximidades do planeta Terra em queda livre. Poxa, nessa questão número 5, ele já falou que é solto. Vamos colocar aqui 5. Eu já sei que a velocidade inicial é 0. Levando 3 segundos para chegar ao solo. Puxa, o que eu meço em segundos? Não é o tempo? Tempo t, 3 segundos. Considere a gravidade igual a 10 metros por segundo e determine a altura da qual este corpo foi solto. A altura que ele foi solto é a altura que ele caiu. Isso é o que a gente chama de ΔH. Bom, a gente vai lendo e vai separando os dados, tá vendo? Foi solto, a velocidade é 0, gastou 3 segundos para chegar ao solo, a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e a altura que ele foi solto é a altura que ele caiu. Você está vendo? Repetiu algo que nós já vimos em outro exercício. Ele quer o ΔH. Tem a fórmula do ΔH aqui. Ó. Ele te deu o tempo, a gravidade e a velocidade inicial é 0. Esse exercício, embora os números sejam diferentes, é igual ao número 3.
Então a gente já sabe a fórmula que deve usar. É a fórmula do ΔH. Ó. ΔH é igual a velocidade inicial V0 vezes o tempo mais a gravidade, mais G, vezes tempo ao quadrado sobre 2. Lembrando que já tem um termo que eu posso cancelar aqui, que é essa parte da expressão. Por quê? Mesmo que o tempo seja 3, vai multiplicar por 0, que é a velocidade inicial. Ah, professor, sempre cancela. Não, não sempre cancela, não. Tá errado. Tá? De vez em quando cancela. Quando a velocidade inicial é 0, aí cancela. Então, o que sobrou? O ΔH, que eu quero achar, é igual a gravidade, que é 10, vezes o tempo ao quadrado, que é 3 ao quadrado, sobre 2. 3 ao quadrado é 9, vezes 10 dá 90. 90 dividido por 2. E isso vai dar 45 metros. E assim a gente resolveu também a questão número 5. Então não foi difícil, né? Você vê, a gente começa a fazer, como já teve da outra lista, a gente está fazendo agora, e você vai percebendo que é um processo que a gente, quando começa a dominar, fica fácil. Então, vamos ver a última questão da nossa atividade proposta. O exercício é o 6. Olha lá. Certo? Vamos ler com atenção, separar os dados do exercício número 6, como nós fizemos com os outros exercícios. Tá? De uma regra geral de física, você sempre começa por aí, separando os dados, fazendo... Então, olha lá, um corpo, novamente, um corpo é abandonado, ele é solto. Portanto, nesse exercício número 6, eu já sei que a velocidade inicial do corpo é 0. De uma altura, que é o nosso ΔH, que ele vai cair, de 125 metros. Então, ele te deu já a velocidade inicial, porque disse que é abandonado, e a altura que ele vai cair, que é o ΔH. Os efeitos de atrito são desprezíveis, e a aceleração da gravidade, ou a aceleração gravitacional, é a mesma coisa, tá? Local, 10 metros por segundo ao quadrado. Me deu G. Qual é a velocidade que esse corpo tocará o chão? Tá? Então ele quer a velocidade final, V final. Deu tempo? Não deu. Ele não deu tempo. Então na hora da gente separar aqui os dados, tá aqui, ó. A velocidade inicial é 0, o ΔH é 125, a gravidade é 10, eu quero a velocidade final e não tenho tempo. Isso já é uma grande dica, porque se ele não deu tempo, a gente vai ter que usar a equação que funciona sem o tempo. Olha lá, é a equação de Torricelli. Está lá, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2GH, 2G ΔH. Não tenho tempo, eu tenho G, eu tenho V0, certo? Eu tenho ΔH e vou achar a velocidade final. Certo? Então é esta a fórmula que a gente vai usar para resolver o nosso exercício. Então vamos voltar aqui para a nossa folha de resolução e colocar lá isso que a gente acabou de concluir. Então voltando aqui para a nossa resolução, está aqui a equação de Torricelli. E vamos substituir. Então V ao quadrado é igual. A velocidade inicial é 0 ao quadrado, mais 2 vezes G, que é 10, vezes ΔH, que é 125. Certo? Então 0 ao quadrado vai desaparecer. Eu vou ficar com V ao quadrado igual 10 vezes 125 dá 1.250. 1.250 vezes 2 dá 2.500. E como isso é V ao quadrado, eu vou ter que passar para o outro lado e vai virar uma raiz quadrada. Então vai dar 50 metros por segundo. E aí nós resolvemos a questão número 6, finalizando aí a nossa pequena lista.
certo? Espero que você tenha entendido qual é o processo de resolução para você treinar em casa. Até mais aí, pessoal.